Pessoal, vamos então para a última parte dessa aula, que são o último contorno que a gente vai falar aqui, que são os contornos de fase. Então, os contornos de fase, a diferença deles para os contornos de grão é que além deles separarem duas regiões que podem ter orientações diferentes, podem ou não, né, eles estão separando duas regiões que têm estruturas cristalinas diferentes. Então, o tipo de contorno de fase que a gente vai ver é muito maior do que o que a gente veria ali em contornos de grão, tá? Então vai ser uma breve introdução focando no aspecto mais importante, que é se esse contorno ele é coerente ou incoerente. Então, se vocês entenderem a ideia disso e o que isso implica nesse vídeo, tá perfeito. Isso é o principal. Então, eu vou tentar explicar isso para vocês com base em 3 exemplos, um em cada slide aqui. Então, eu vou começar com a estrutura L12, também conhecida como níquel 3 alumínio, ou fase gama-linha, se a gente usar a nomenclatura de superliga de níquel, em níquel. Então, essa é uma fase que a gente vai chamar de fase ordenada, que vai fazer talvez mais sentido para vocês ao longo do curso, que basicamente a gente vai pegar uma solução sólida e pegar os átomos que estavam aleatoriamente dispersos e colocar eles em posições específicas na rede cristalina. Então, a gente vai ter a precipitação aí dessa fase aqui, nessa matriz aqui. Então, aqui cada átomo podia ou ser níquel ou alumínio, e depois da precipitação, aqui sempre é alumínio e aqui sempre é níquel, tá? O contrário, aqui sempre é níquel, aqui sempre é alumínio. Certo? O que essas fases têm como característica? Primeiro, elas são extremamente parecidas, o parâmetro de rede é quase igual, é muito, muito, muito parecido, está na terceira casa lá depois da vírgula, né, a diferença. Então, 1,2% de diferença no parâmetro de rede. E essa interface entre essas duas fases, ela vai ser sempre coerente e ou semicoerente, tá? No máximo semicoerente em todos os contornos. Então, o que isso significa? Isso significa, então, tá aqui, ó, a estrutura cristalina de uma fase, a estrutura cristalina da outra fase. Quando essas fases coexistem, como elas são muito parecidas, em todas as orientações desse material, ela vai tender a formar com a mesma orientação do outro grão. E não só com a mesma orientação, mas no contorno as ligações quebradas vão ser mínimas, tá? Então, aqui eu tenho o número de coordenação 12, aqui eu tenho o número de coordenação 12. Todos os átomos do contorno como um todo vão tender a manter esse número de coordenação 12, tá? No máximo, em uma região ou outra, você vai acumulando um monte dessa deformação, você bota uma discordância lá, ele forma uma discordância em algum ponto para dar uma acomodada nessa diferença, mas no geral elas vão ser coerentes ou semicoerentes. Então esse é o significado de ser coerente ou semicoerente. Então a gente pode pensar que nesse caso aqui, diferente do contorno de grão, a gente vai ter duas contribuições aí para a nossa energia de contorno, que agora é uma energia de contorno de fase, né? Ela vai ter uma componente química, que é das ligações quebradas, e uma componente elástica, que vem da dilatação ou contração de uma fase em relação à outra quando elas são formadas. Para esse caso aqui, qual componente vocês acham que é grande? A química ou a elástica? Qual que vai tender a ser a mais expressiva? Tá? Para o caso de um contorno totalmente coerente, quanto que é cada uma delas? Alguma delas vai ser zero? E para um caso que eu tenho uma pequena deformação, alguma delas vai deixar de ser zero? Tá? O que vocês acham? Então tá aqui uma microestrutura típica que a gente vai ver em superligas. Essa aqui é uma superliga especial que tem uma fração de gama-linha de fase L12 relativamente alta, tá? Esse é o tipo de liga que você usa nas regiões mais quentes, em turbinas de avião, em turbinas que vão em altas temperaturas. E olha o formato curioso, né? A fase branca é a fase L12, a fase escura é a fase de níquel. Olha que formato curioso que ela tem. Né? O que isso vem na cabeça de vocês? Né? Por que uma orientação... Né? Ele forma exatamente na forma de um cubo. Né? Será que isso vem de alguma diferença na energia de interface com orientação? Tá? Lembrando que a energia de interface incorpora também a componente elástica. Tá? Então, será que essas coisas estão relacionadas? Certo? Um segundo exemplo aqui que eu vou dar, então, guardamos aquele exemplo,
é a precipitação de fases θ2' e θ' em alumínio, que vocês já viram isso no passado em algum momento. Então essas não são as fases estáveis que se formam, mas elas são fases que se formam no processo de precipitação em ligas alumínio-cobre. Então a fase θ2', ela parece muito uma versão ordenada aí da fase A1, né? Percebe como a gente continua vendo o centramento na face, e olha, aqui o parâmetro de rede do alumínio é 4,04, nessa direção a θ2' continua sendo 4,04. Nessa direção aqui, ela contrai um pouco, então agora é 0,384, então tem uma contração aí de um pouco mais de 5%. Então já tem uma contração razoável, mas ainda não é muito. Agora a fase θ', ela continua com os 4,04 nessa direção, e nessa direção ela contrai muito, vai para 2,9. Tá? Então agora eu passo a ter um desajuste aí de quase 30% nessa direção. Então o que isso faz? Como que essas fases são observadas na prática? Tá? Então tá aqui uma imagem de microscopia de transmissão dessas fases. Então olha que interessante o formato que elas se formam. Tá? A gente tem aqui o que parece que são agulhas, mas se vocês olharem aqui, por exemplo, essa região aqui, vocês conseguem ver essa região mais clara, tá? Isso aqui é uma imagem de campo escuro que a gente está vendo basicamente iluminado como claro na imagem, é só a fase, as fases precipitadas aqui, tá? Aqui no caso é a fase θ'. Então, olha que interessante, parece que é uma agulha, mas se vocês verem aqui, dá para ver bem que ela é uma placa, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é a placa cortada na secção transversal. Então, ela forma como uma placa longa e comprida. Olha a imagem de alta resolução de regiões parecidas. Então, aqui em cima tem uma fase θ', aqui embaixo tem uma fase θ2'. Então, olha que interessante, está aqui a estrutura da fase θ'. Isso significa que esse plano inteiro aqui, que a fase cresce, né? Então, você pensa que ela cresce com um plano gigante. Esse plano gigante que ela tem é o plano coincidente. Está aqui a orientação da célula unitária em relação a CFC, e esse plano aqui, né, do caso aqui dessa fase tetragonal é a 001, né, esse plano aqui de cima, é o que é o plano coincidente com a matriz de alumínio. Por quê? Porque ele é o que permite com que essa fase tenha uma interface coerente. Então isso é uma tendência, né, enquanto que essa interface aqui percebe toda a distorção que dá para ver aqui que está acontecendo. Né? Então aqui, essa interface aqui, ela vai ter uma energia necessariamente muito maior do que essa. Ela percebe como tudo começa a ficar muito difuso nessa interface aqui. São defeitos, discordâncias aí para acomodar essa grande diferença de tamanho, de variação de tamanho que ela tem nessa interface. Então, por que as fases têm uma certa morfologia na microestrutura? Né? O que eu estou tentando chegar e dar uma introdução para vocês nessa aula de coisas que vocês vão ver ao longo do curso? Por que quando a gente está estudando materiais, a forma das fases lá dentro importa muito para a gente, né? E como que eu controlo essa forma? Ou mais especificamente, como a natureza controla essa forma? A gente pode tentar, né, modificar essas coisas de algum jeito, mas por que as coisas formam, né? Por que essa fase forma na forma de placa? Tá? Parte da resposta vocês já têm, tá? É o que? Bom, vocês devem imaginar que a energia dessa interface é muito menor que a energia dessa interface. Tá? Até voltando naquela equação que a gente viu, qual que vocês acham que tem uma componente química e uma componente elástica? Essa aqui tem uma componente elástica forte? Tem uma componente química? Essa daqui tem uma componente elástica forte? Tem uma componente química? O que vocês acham? Tá? Essa energia aqui vai ter uma energia de interface bem menor que essa. Tá? Isso é parte da resposta, mas não é toda a resposta. Vocês vão ver o resto em aula de transformação de fase difusional. Tá? Essa outra fase aqui, né, percebe, né, coloca isso no raciocínio de vocês. Mas percebe como a microestrutura aqui, ela, nesse caso, e em vários outros, ela é totalmente ditada pela curva de energia de interfaces, tá? O terceiro exemplo que a gente
vai dar aqui, só para terminar aqui, o resto da resposta vai estar na parte cinética, tá? Da velocidade que essas interfaces têm. Então essa parte é importante para terminar de responder, né? Que vocês vão ver mais para frente. E o terceiro exemplo que eu vou dar para vocês é a fase sigma em aços inox, ou a fase D8B na nomenclatura de Struthuberi. Então percebe que essa fase aqui ela não tem absolutamente nada a ver com a ferrita ou com a austenita, com o material A1 ou A2. Não tem absolutamente nada a ver. Então, como que essa fase vai se formar em aços inox, quando ela forma? Tá? Vocês já tiveram contato com aço inox, vocês devem ouvir que o pessoal tem pavor dessa fase sigma. Tá? Ela é extremamente indesejável, pelo menos na grande maioria dos casos. Então, vou mostrar aqui para vocês uma microestrutura, né? Então tá aí a A1 e a A2. Uma microestrutura que você vê na prática quando você tem a formação aí dessa fase sigma, tá? Olha que interessante. Essa fase se forma numa região específica da amostra. Que região é essa? Né? Vocês conseguem, acho que, identificar rapidamente aqui por essa imagem que ela vai tender a se formar fortemente no contorno de grão. Por que ela vai se formar no contorno de grão? Com base em tudo que a gente viu nessa aula, tá? Percebe que ela não tem relação nenhuma com essa fase aqui. Ela não consegue, ela vai ter uma dificuldade muito grande de formar uma interface ou outra que tenha uma energia baixa. Todas vão ter uma energia alta. Então, se ela vai ter uma energia alta, qual que é a região? Né? Como vai ser fácil para ela se formar no meio, né, do grão? Ela vai ter o quê? Uma barreira energética muito grande para ela se formar, né? O processo cinético fica muito prejudicado, né? Porque eu preciso de romper uma barreira muito grande, que é a formação dessa interface, que ela vai ser de muito alta energia para formar essa fase no meio do grão. Então, qual que é a alternativa? Bom, eu tenho aqui um contorno de grão, de alto ângulo de preferência, que tem uma energia super alta. Uai, se ela se forma no contorno de grão, esse contorno de grão vai deixar de existir. A gente tinha um contorno de grão, isso se torna 2 contornos de fase, ela cresce lá. Então percebe que boa parte da energia já está paga aí para a formação desse contorno, né? Então na prática isso acontece, a gente tem esse resultado de microestrutura. E o que acontece, por exemplo, com as propriedades mecânicas desse material? Bom, agora a gente tem aqui um esqueleto totalmente frágil, porque essa fase é totalmente frágil no nosso material, tá? A gente vai deformar esse material aqui. O que vai acontecer? Isso aqui vai tudo quebrando, o material vai ter um caminho para a trinca propagar aqui dentro, muito, muito favorecido, né? Então, percebe como toda a questão da energia de interface que controla como as transformações, muitas das transformações de fases acontecem. Beleza? Então, com isso eu concluo a aula, deixo aí as referências para essa parte. Obrigado e até mais.